do Senhor, buscando em oração, sabemos que não tem outro meio, isso não for na oração para falar com Deus. E nesses dias que são tão difíceis, esses dias de prova, esses dias finais, nós estamos aqui na terra ainda, glória, sabemos que a igreja tem que se levantar em oração, porque enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos a luz na terra, somos o sal, E a Bíblia nos diz que se o sal não serve para salgar, então ele perde seu valor. E assim somos nós da igreja, se a gente não ora, se a gente não busca, se a gente não faz a diferença nessa terra, e para quem nós servimos a Deus? E é que Deus é esse que nós servimos, que não responde, que Deus é esse que nós servimos, que não faz milagres. Esse Deus que eu sirvo, esse Deus que está na Bíblia, que nos relata a história. Esse Deus, ele muda a história, ele cura, ele faz milagres. Mas o que acontece no dia de hoje, parece que a circunstância, parece que estão mudando, parece que Deus não responde mais, parece que muitas das vezes Deus já não faz mais milagres. Mas eu venho dizer, na autoridade do Espírito Santo, que Deus ainda é o mesmo. Quem mudamos foi nós. Muitas vezes não temos o valor real daquilo que deve ser dado. Você deu tempo para Deus, a gente tem tempo para todas as coisas, para trabalhar, para descansar, mas quando a gente vai fazer as coisas para Deus, parece que tem que ser tão rapidinho, né? Uma oração de 5 minutos, descansar 5 minutos logo. É uma coisa sempre tão rápida, sempre que a gente propôs fazer algo para Deus, parece que tem tanta coisa para fazer. Mas, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer na autoridade do Espírito Santo, vamos fazer a vontade de Deus, vamos dar o lugar ao Espírito Santo, vamos buscar mesmo, enquanto se pode achar, né? Porque vai haver dias que muitos vão clamar, mas não vai achar mais onde a Espírito Santo aqui, porque breve Jesus ele vai buscar. E ele vai nos buscar o povo reunido e lavar o Espírito Santo, aleluia, no sangue de Jesus. Glória a Deus. Nessa oportunidade eu gostaria de agradecer a Deus acima de todas as coisas, porque se não fosse por Ele, certamente não estamos aqui. E eu louvo a Ele porque Ele nos sustenta, eu louvo a Ele porque Ele é a minha alegria, por isso que eu louvo a Ele, porque Ele é o sustento de cada dia, é Ele que me dá força, é Ele que me dá saúde. E se hoje estou aqui de pé, porque foi Ele que me sustentou. Por isso toda a honra, toda a glória e graças a Jesus, ao pastor por essa oportunidade. E a voz não trouxe a vida, nada justamente comigo, sem perda de tempo, em segunda, crônica 7, no verso 14, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É a passagem onde o Espírito Santo me levou a meditar, eu não quero ser cansativo, não quero ser breve nas minhas palavras, mas eu quero trazer uma palavra que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Segunda crônica 7, 14, 13, que você saiu da sua casa, aleluia, e nós colocamos o objetivo, Deus não preciso, Deus não vou lá, porque eu preciso ouvir uma palavra, eu tenho certeza que uma palavra simples, mas Deus tem no seu coração, eu creio que Deus, Ele vai fazer o céu e a terra ao seu favor, aleluia, assim quando nós cremos, quando a gente acreditar na palavra dEle, aleluia, segunda crônica 7, 14, quantos encontraram, pode dizer amém? Amém. Vamos ler no verso 13, melhor, que nos diz assim: e se eu cerrar o céu, e se não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha paz e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu meditando essa palavra e, aleluia, uma história muito linda, onde Deus ali começa a falar com Salomão em sonhos. E quando eu leio esse versículo, o Espírito Santo me fez ver algo
uma receita de vitória para mim e para você. Uma receita que muitas das vezes nós vivemos na prova, e nós não entendemos porque nós vivemos na prova, a prova não passa, e a circunstância é a mesma, passa anos, na prova. Aqui vai uma receita para você que quer vencer. Aqui vai uma receita para você que quer que a circunstância da sua vida muda. Aqui vai uma receita para mim que eu quero ver Deus na minha casa. Para que nós entendemos, quando nós lemos a escritura aqui, nós temos que, voltando um pouco antes, que o servo de Deus Davi, ele morre, e ele passa diante do seu trono, ao seu filho, Salomão. E todos nós conhecemos Salomão como um homem que escreveu os provérbios, um homem de cantar, um homem bem sábio, como nós conhecemos Salomão. E a Bíblia nos diz que uma dessas histórias, que antes de Deus abençoar ele com uma sabedoria. Aleluia. A Bíblia nos diz que um tempo antes, Salomão pegou 1000 bois. Ele subiu até o monte com esses 1000 bois e ofereceu ao Senhor. Nesse local que ele ofereceu esse sacrifício, Deus recebeu e Deus está lembrando daquilo que Salomão fez. Deus não apareceu para Salomão para ele. Pede o que tu quer. O que você quer? Pede para mim. O que você quer? Glória a Deus. E naquele momento, Salomão disse: eu quero sabedoria. Ele poderia pedir o que ele quiser. Deus falou: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Aleluia. Pede o que você quiser. Pede uma coisa que podia pedir. Aleluia. Ele poderia fazer na vida dele qualquer coisa. E ele pediu uma sabedoria. E Deus veio ver o homem mais sábio da história. Antes veio o homem e depois ele veio o homem provocado com Salomão. Mas Deus não só morreu com sabedoria, mas com riqueza. E prosperou ele tudo na vida dele. O interessante que eu vejo aqui, que Deus se agradou tanto da oferta, daquilo que ele ofereceu a Deus. E Deus ele viu, ele deu o melhor dele. Ele foi capaz de dar o tudo dele. Aleluia. E ele disse: eu não sou capaz de dar o que eu quiser para ele. Aleluia. Deus vai dar o Deus, ele me deu o que ele tinha de melhor. Agora eu vou falar para ele o que ele quer que eu dou para ele de melhor. E Deus vai dar Salomão, e Salomão também a sabedoria. Então começa a história, a Deus dando a sabedoria a Salomão, sendo um dos grandes reis da história, onde marcou a sua geração. Um homem que começou bem, mas no final da sua trajetória não foi tão bem. Mas eu quero relatar aqui esse começo onde Deus colocou no coração de Salomão de construir o templo. Deus então começa a colocar um desejo no coração dele. Aquilo que já estava no coração de Davi, então passa para Salomão. E Salomão tem o prazer e a alegria de construir o templo para o Senhor. Nós nem sabemos que o Senhor não habita no meio do templo, mas ele queria fazer questão que Deus tivesse um lugar onde todos viessem reunir num só propósito. O propósito é esse, de adorar a Deus. Por isso que temos um templo. Esse templo aqui não é onde Deus habita dentro de nós. Mas aqui é um lugar onde nós nos reunimos. E com nossa fé, um ou outro com a experiência, um ou outro pensando em Deus. E assim um vai enchendo o outro. E assim estamos unidos no nome de Jesus. Por isso que temos que vir à igreja. Por isso que devemos buscar a Deus. Porque aqui onde tem palavra, aqui nós vamos ter reboco. Muitas das vezes aí o mundo não pode, o cansativo do nosso emprego, nós viemos anunciar e precisamos ouvir uma palavra. E quando nós entramos aqui, começamos a louvar os amigos e começamos a cantar o glória ao Senhor. E quando a nossa aleluia, você pensa, ela já foi embora. E você já tem um sorriso, e você sai e vai embora e vai. E o Senhor falou com você. E a Bíblia diz então, Salomão, ele construiu o templo. Ele fez um templo magnífico. Ficou por todos, não tinha mais fim. Não tinha ninguém que olhasse para ele e não podia contemplar a bonita daquele templo. E tentou pegar o ouro, bronze, tudo que havia de pedras preciosas tinha nesse templo. Mas faltava uma coisa: o Espírito Santo naquele lugar.
faltava a presença de Deus naquele lugar. Salomão olhou e o projeto dele tinha se cumprido. E tudo aquilo que ele desejou, que o tempo tivesse, então se acabou. Então Salomão olhou que faltava uma coisa que nós faltava ao nosso mundo, que é a presença de Deus. Pode nos faltar tudo, mas a presença de Deus não pode nos faltar na nossa vida. E aqui então começa, Salomão uma oração. E nessa oração ele vai falando para Deus e conversando com Deus. Deus, olha essa casa, Deus. Essa casa que nós fizemos para ti. Pai, faz um presente nesse lugar, Deus. Ele começa então ali um diálogo com Deus. Ele, Deus. Ali então começa a falar, Deus, vem aqui, Deus. Derrama mais um presente nesse lugar. Mais esse lugar aqui, Pai. Mais esse lugar do teu povo. Onde é que vem buscar o Senhor ali, podemos falar com Deus. E a Bíblia nos diz que na mesma hora, quando ele terminou a sua oração, a Bíblia nos diz que desceu o fogo do céu e lambeu todo o altar que estava sacrificado ali para Deus. E a glória de Deus invadiu toda aquela casa. Aleluia, glória a Deus. No momento da oração, no momento que ele abriu o coração dele, ele se humilhou diante do Senhor. Então o Senhor fez questão de Deus, o próprio Deus, sair lá fora e entrar naquele lugar. E todo o povo contemplou a glória daquela casa. E todo o povo cheio do Espírito Santo. E todo o povo a formosura também contemplaram a grandiosa presença de Deus. Oxalá Deus nessa noite nos visitasse a presença dele nesse lugar. Oxalá Deus nessa noite ouvisse nosso clamor e por essa glória ele entrasse aqui e todo nós somos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus, o que mudou, meu Deus? Se nós voltarmos no tempo, nós temos tantas coisas que Deus fazia e parece que Deus não faz mais. Mas aqui então, eu entendi algo glorioso da parte de Deus. E eu quero aqui compartilhar tudo que Deus colocou no meu coração. Como Deus derrama a glória, Deus confirma a oração de Salomão. Deus então, na sua presença, em sinal que está concordando aquilo que Salomão estava orando. O sinal que Deus estava selando aquele lugar. Deus então ele vem, enche o povo da sua presença. E a Bíblia nos diz então, que Salomão dormiu, Deus então visita ele à noite. E Deus começa a falar com Salomão. E foi aqui no versículo 13 que chama a atenção. Deus então começa a anunciar com Salomão dizendo assim: e se eu cerrar o céu? E se eu não parasse de chover, se ordenasse aos seus senhores sobre a terra, ou enviasse a terra entre o povo? Deus estava falando assim: se eu permitisse coisas terríveis acontecerem no meio do meu povo, e se eu permitisse que meu povo fosse provado, e se eu permitisse a doença, e se eu permitisse a vida não ter e se eu permitisse que não chovesse mais, e se eu permitisse que tantas coisas acontecessem, ele falou assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ele estava falando assim: Salomão, eu suportei, eu realmente marquei esse lugar para mim, aqui eu vou estar. Mas tem o seguinte: se tudo que acontecer, tudo na minha permissão, se eu permitir algo terrível acontecer na terra, se eu permitir uma prova terrível na sua vida, tenha certeza, Salomão, se você, o meu povo, se humilhar, então eu vou lá do céu e vou perdoar o seu pecado e eu vou mudar essa circunstância. Deus está falando assim: você pode estar na prova, você pode estar passando por qualquer situação, mas o segredo é orar, é se arrepender, é se
Isso mexe comigo. Eu não consigo ficar parado. Eu não consigo ficar olhando o que eu vou sofrer. Ele está falando assim, quando você abrir a sua boca, vai clamar ele, vai clamar ele, vai exaltar ele, vai agradecer a ele. Você esteja na pior prova, ou pior Deus está te mostrando, está confirmando, está vindo para você. Seja o que for a sua prova, eu tenho dado uma explicação. No momento que nós humilhar, no momento que nós nos humilhar, na presença dele, ele está te falando, eu vou mudar. Você está entendendo? A textura desse contexto, Deus está abrindo assim no leque e falando para Salomão. O segredo é esse, Salomão. Enquanto você estiver orando, enquanto você estiver se humilhando, Salomão, eu vou estar ouvindo você. Mas enquanto você sair na minha presença aí, Salomão, eu não estarei mais com você. Entenda que quando nós estamos na presença de Deus, talvez você não esteja orando também, mas se humilha mais, o segredo está aqui, é na persistência, na insistência, é orando mais, se orando, humilhando mais, se não jejua constado, mas não para de pegar, porque a e Deus ele vai dar as circunstâncias da minha vitória. Vamos acreditar nessa palavra, glória a Deus, e ao também eu quero falar de 4 coisas. Uma das primeiras coisas que eu entendo aqui, que se não for, olha como Deus chama. Deus não fala como Salomão. E se o meu povo, olha o cara, ele chama o povo Deus, o meu povo. O meu povo a quem chamei, é o meu povo a quem escolhi. Você é Deus, você tem um dono, sabia? Você tem um dono, quem mexer com você, mexe com o teu dono. Por isso que vale a pena estar na presença de Deus. Por isso que vale a pena estar aqui. Porque a gente está debaixo da potestade, nós estamos debaixo da casa, nós estamos debaixo da mão de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos declarados povo dele, aleluia. Porque nós estamos, isso demonstra o amor de Deus para conosco. Ei, Deus te ama, você sabia? Deus te ama, você tem um carinho especial por ele. Deus ele te ama tanto. Ele queria fazer tanto por você, mas não sabe porque não está porque ele não ouviu na sua boca. Porque ainda você não pediu. Muitas vezes nós pedimos, mas a maneira é errada. Lembra que Deus falou? Pedi, mas não recebeu, você pedi mal. A gente tem que saber como chegar na presença.